Olá, graça e paz de Jesus Cristo esteja com a sua vida. Muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Raul Pereira. Se você ainda não é um subscritor do nosso canal e quiser acompanhar a partir de hoje, você pode subscrever, ativar as notificações também. No final do vídeo, deixar o seu like se gostar do vídeo e também partilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas. O intuito do meu canal é partilhar a palavra de Deus, espalhar o Evangelho de Jesus Cristo para trazer edificação à igreja e também, quem sabe, trazer o Evangelho pela primeira vez àquele que nunca ouviu falar da palavra de Deus. Por isso, partilhe a palavra de Deus. Eu creio que é uma ferramenta que nós temos, a internet, e então desafio também a você partilhar a palavra de Deus com outras pessoas. E hoje eu quero falar sobre algo extremamente importante para a Igreja de Jesus Cristo. Eu quero falar sobre sinais da volta de Jesus. Pois é, eu quero falar sobre sinais da volta de Jesus, mas eu quero falar sobre sinais que nós normalmente não focamos neles. Nós sabemos que a palavra diz, o Senhor Jesus dá este alerta aos discípulos que ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, virão pestes, fomes, tremores de terras, enfim, uma série de eventos, de sinais que estão a mostrar ao povo de Deus que Jesus está a voltar, que Jesus está para chegar novamente à terra. E além desses sinais, existem outros sinais. E são esses outros sinais que eu quero focar hoje consigo. Quero trazer e ampliar o nosso entendimento e focar-nos um pouco em sinais que talvez eu e você não pensemos assim tantas vezes sobre esses sinais e que eles são uma necessidade para o corpo de Cristo e são também uma garantia de que Jesus está a voltar. Ou seja, são sinais também que vão revelar que Jesus está a voltar novamente para buscar a sua igreja e para cumprir aquilo que é a promessa que Ele nos deixou. Então, a mensagem de hoje é sobre sinais da volta de Jesus. E para começar, para dar início, eu quero ler uma palavra que está em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 7, que diz assim: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, este é o nosso mestre. A promessa de Jesus, que Ele vem sem demora. E nós igreja, precisamos de aguardar a volta de Jesus e sabemos que se guardarmos esta promessa, se guardarmos as palavras deste livro da Revelação, o Apocalipse, nós iremos ser bem-aventurados porque estamos a aguardar a volta do nosso Senhor e que cedo Ele voltará. Então, a nossa mensagem de hoje é direcionada para a volta de Jesus, que é o foco da igreja. Essa é a grande centralidade do Evangelho, na realidade, que é essa volta de Jesus e que existem sinais que estão então a antecipar a volta de Jesus, e eu quero então partilhar uma palavra consigo sobre este tema. Então, uma coisa é absolutamente certa para aqueles que creem. Nós que cremos em Jesus Cristo, Ele vai voltar. E cedo vem. Nós precisamos de estar cientes disso e precisamos de estar alertas sobre este facto. Jesus vai voltar. E Ele está a caminho para se encontrar com a sua noiva. E aqui eu quero trazer então esta ideia e este ensinamento sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Para Jesus voltar e Ele se encontrar com a sua igreja, para Ele resgatar a sua igreja aqui da terra, para que venha então esse tempo do arrebatamento, há algo que precisa de acontecer na igreja. E a igreja vai precisar de ser corrigida e vai precisar também de ser preparada para esse encontro com Jesus. Pois é. Talvez nós não estejamos assim tão prontos quanto isso. Nós sabemos que Jesus vai voltar,
mas nós precisamos de ser corrigidos, precisamos também de assumir isso, que a Igreja de Jesus Cristo está de um modo que precisa de ser reorientada, precisa de ser corrigida e preparada para a volta de Jesus. E como nós sabemos, o nosso estado atual, a nível mundial, nós estamos a viver um tempo difícil, estamos a viver um tempo diferente, e também sabemos, à luz da palavra, e aquilo que Deus também tem falado através da sua igreja, dos seus servos, profetas, e que Deus tem levado a igreja a entender que estamos a viver um tempo de juízo sobre a terra. Estamos a viver um tempo de juízo da parte de Deus. E por que é que isto está a acontecer? Tudo isto são sinais de que Jesus está a voltar. Mas este sinal de juízo é para trazer, para que Deus possa extrair algo para a sua glória no meio de tudo isto. E eu quero então focar o nosso pensamento aqui de que nós estamos a viver um tempo de juízo sobre a terra e que tempos de juízo vão trazer restrições, vão trazer uma reflexão e também vão trazer uma confrontação. Tempos de juízo vão confrontar connosco com aquilo que é o nosso coração e as nossas ações. Você com certeza deve concordar comigo que tudo isto que está a acontecer sobre a Terra, toda esta pandemia, tudo isto que veio abalar as nações e veio nos trazer para um novo modo de vida, tudo isto tem nos levado a uma reflexão de o que é que está a acontecer, porque é que estas coisas estão a acontecer e também o que é que Deus está a falar no meio de tudo isto. Se nós queremos que Deus tem todas as coisas debaixo do seu controle e nós queremos que tudo vem e tudo é permissão também da parte de Deus, então nós precisamos de refletir sobre aquilo que está a acontecer na Terra neste momento e entendemos então que são tempos de juízo e que neste tempo de juízo, é neste tempo de juízo que surgem esses sinais na igreja, que eu quero falar consigo hoje. Estes sinais. É no meio deste tempo de juízo, um tempo de reflexão, um tempo de reorganização, um tempo de restrições também à nossa vida social, à nossa vida comunitária. Então este é um tempo em que, durante este juízo, que Deus está a trazer sinais para a sua igreja. E eu quero chamar a nossa atenção para isto. Tudo isto ainda é o início de algo que Deus está a começar a fazer. Nós não devemos cair na mornidão de nos adaptarmos ao problema e acharmos que tudo isto vai passar e que Deus não está a pedir algo mais à igreja. Mas o facto é que Deus está a trazer juízo sobre a terra e está a corrigir, e estes são tempos de correção, e eu quero lançar este alerta para nós, Igreja de Jesus Cristo. São tempos de correção e de alinhamento com a mente de Cristo. Jesus está a voltar, Jesus quer que o seu povo se prepare, porque Ele está a voltar e Ele está a lançar alertas, Ele está a trazer mensagens à igreja para nos despertar para essa realidade e nós precisamos de nos aprontar para isso. É tempo de nós prepararmos a volta do nosso Mestre, é tempo de nós nos endireitarmos e aceitarmos que aquilo que está a acontecer são tempos de juízo para trazer uma correção à igreja. E nós sabemos que há sinais então que estão a acontecer. Além dos sinais que já mencionei sobre as fomes, as pestes, as guerras e os rumores de guerra, há então sinais neste tempo de juízo que Jesus está a trazer ao meio da sua igreja. E a igreja também é um sinal da volta de Jesus. E aqui eu quero trazer então este entendimento e focar o nosso pensamento sobre isso.
os sinais que antecedem a volta de Jesus vão ser não só externos, mas também vão ser internos, dentro da igreja. Vão haver sinais dentro da própria igreja, porque a igreja precisa de ser sacudida, a igreja precisa de ser alinhada novamente. Então a igreja vai passar por um período em que vai haver sinais claros de que Jesus está a agir no meio da sua igreja para a preparar para si, como fala em Efésios e em Tito, para preparar uma noiva santa, pura, imaculada, um povo zeloso e de boas obras. E então eu quero trazer aqui ao nosso coração algo sobre estes sinais no meio da igreja. E para entendermos isto, precisamos de perceber esta sequência de acontecimentos, que este tempo de juízo que nós estamos a viver agora vai gerar algo no povo de Deus que é o temor. Ou seja, todas estas situações sociais que estão a acontecer, as desorganizações políticas, os problemas económicos que estão a emergir agora em grande força socialmente, e também esta pandemia que tem assolado as nações, tudo isto está a trazer um juízo sobre a terra e está a trazer também, ou deve trazer sobre nós também, um temor, porque Deus está a trazer e está a permitir que isso venha sobre a terra para trazer a igreja a um ponto que é o que vai ser gerado em nós e vai ser então um sinal da volta de Jesus também. Então o juízo vai gerar temor no povo de Deus e o temor vai gerar uma coisa extremamente necessária, que é o arrependimento. E este é o primeiro sinal que eu quero focar aqui consigo, que é o arrependimento. A volta de Jesus vai ser antecipada por um arrependimento profundo na igreja. A igreja precisa de se arrepender. Este juízo vai gerar um temor no povo de Deus e o temor vai levar o povo ao arrependimento, ou seja, a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de ação, de atitude, e então isso traduz-se em arrependimento. Então, o primeiro sinal de que Jesus está a voltar é que a igreja do próprio Jesus Cristo vai se arrepender daquilo que tem feito até agora. A igreja vai voltar a esse arrependimento. Esse é o primeiro grande sinal que eu quero despertar-nos no dia de hoje, e também que esse arrependimento vai gerar o segundo sinal, que é a prática desse arrependimento, que é a santidade. Então já temos o arrependimento e agora temos a consequência do arrependimento, que é uma caminhada em santidade, um viver santo, ações, um comportamento que vai revelar a glória do Mestre que está a voltar para buscar a igreja e para se encontrar com ela. Então o arrependimento, que é o primeiro sinal que eu queria focar connosco. Arrependimento na igreja. Arrependimento das suas más obras, de se terem desviado dos caminhos do Senhor. O arrependimento vai gerar um outro sinal, que é a santidade. Então a igreja caminha para essa santidade porque ela vai ser apresentada limpa, de vestes brancas, diante do seu Senhor. Então é natural que nós vamos passar por esse tempo de arrependimento, ou seja, de mudança de direção, e também que isso vai se traduzir numa santidade. E agora eu quero partir aqui para o terceiro e último ponto, este último sinal, e continuar aqui nesta sequência de que a santidade do povo de Deus vai gerar presença de Deus na igreja. O Espírito Santo vai fluir como nunca antes no meio da igreja, porque se há arrependimento, que é fruto do temor ao Senhor, vai haver também santidade, e onde há santidade, com certeza há presença poderosa do Espírito Santo
a doce presença do Espírito Santo vai estar no meio da igreja. Então temos arrependimento, santidade. A santidade vai trazer de volta a presença do Espírito Santo, a presença do nosso Mestre entre nós, e isso vai gerar o terceiro e último sinal que eu quero partilhar convosco, que são os sinais, as manifestações, o poder e a glória de Deus. Ou seja, de forma resumida, os sinais. Então, o povo vai se arrepender, o arrependimento vai gerar santidade e a santidade vai gerar sinais. Amém? Nós vamos ver isto acontecer na igreja. E para terminar, eu quero ainda focar aqui na questão dos sinais. Quero focar algo interessante que nós precisamos também de meditar nisto, e eu quero que você medite comigo em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 34 e 35, que diz assim: Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura? Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha que texto magnífico, que fala que o apóstolo Pedro, que mandou este tal de Enéas levantar-se do seu leito de enfermidade, e que este sinal foi conhecido naquelas cidades e que as cidades converteram-se ao Senhor por causa de um sinal. E eu quero ampliar aqui o nosso entendimento sobre pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é por palavras, mas é também por sinais. Os sinais fazem parte da pregação do Evangelho. E para reforçar esta verdade, eu quero continuar no mesmo texto de Atos capítulo 9 e ler a partir do versículo 40, que traz algo mais a respeito desta situação aqui, que diz assim: Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor, porque uma ressurreição tinha acabado de acontecer e aquele testemunho espalhou-se por aquela cidade, e então aquilo que aconteceu foi que muitos creram na palavra de Deus. Então nós temos a pregação do Evangelho aqui de uma forma mais ampla, e que os sinais são necessários para a conversão também. Então, recapitulando aqui a questão do arrependimento, que é um sinal da volta de Jesus, a santidade e os sinais na igreja. Então a igreja vai ter este núcleo de trabalho, vai ter este arrependimento, esta mudança daquilo que nós éramos para aquilo que nós vamos ser, porque estamos a aguardar a visão, porque Ele cedo voltará. Então nós precisamos do arrependimento. São tempos de nós nos arrependermos e posteriormente vivermos uma vida de santidade, santificarmos ao Senhor, voltarmos a cultuar de forma genuína ao nosso Deus, e também isso gerar a manifestação dos sinais novamente. Eu ouço, e você provavelmente também, ouvimos falar muitas vezes sobre a saudosa igreja de Atos dos Apóstolos, em que havia sinais, havia conversão, havia pregação, e 3.000 pessoas se convertiam com a pregação do apóstolo Pedro. E vemos também os sinais acontecerem e pessoas a converter-se porque havia um sinal de algo sobrenatural e as pessoas criam nisso. E vemos uma igreja ativa, uma igreja que estava debaixo de fogo, debaixo de opressão, mas que o fogo emanava dessa igreja e que as cadeias no mundo espiritual eram quebradas, os testemunhos aconteciam e então conversão, transformação acontecia. E nós hoje olhamos para essa igreja e nós desejamos ter essa igreja. Mas a verdade é que
para que isso seja uma realidade, nós vamos precisar todos. A Igreja de Jesus Cristo precisa de se arrepender, precisamos de pedir perdão pelos pecados que temos cometido diante do Senhor, precisamos de arrependimento e de nós começarmos a trabalhar para que essas mudanças e esse avivamento que nós tanto falamos, ele seja uma realidade no nosso meio. Então o arrependimento é necessário e depois a vivência desse arrependimento, que é santidade, e essa santidade vai atrair a presença do Senhor novamente para a igreja, e isso vai transformar-se numa realidade de sinais e de manifestação de poder e glória da parte de Deus, para que não haja nenhuma dúvida de que aquela é a igreja que Jesus vem buscar. E eu quero lançar um desafio. Será que eu e você, nós temos sido esses representantes, esses embaixadores do reino dos céus, essa igreja que Jesus deseja encontrar quando Ele vier? E os sinais são algo extraordinário para a pregação do Evangelho, mas também quero ler mais um texto ainda, que está em Mateus capítulo 11, versículo 20, para nós terminarmos, que diz assim: é Jesus, que passou então Jesus a increpar, ou seja, a censurar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo facto de não se terem arrependido. Então os sinais vão provocar algo, vão provocar conversão, e vão apelar à fé das pessoas, vai cativar as pessoas à fé e à conversão a Jesus Cristo, ou do outro lado vai levar também à censura, porque os sinais vão ser manifestados da parte do nosso Deus, porque a igreja de Jesus Cristo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, vai entrar num processo de arrependimento nestes tempos de juízo, um processo de santificação, vai voltar aos joelhos no chão, vai voltar a orar ao seu Senhor, a buscar a orientação do seu Senhor. E isso vai, com certeza, manifestar sinais do poder e da graça de Deus. Então, nós precisamos de vigiar nestes dias. Assim como Abacuque, no capítulo 2, o versículo 1, ele subiu à torre de vigia para vigiar e ouvir a voz do Senhor. Assim nós hoje precisamos também de estar alertas e vigilantes para que para não sermos apanhados de surpresa. Então são tempos de nós sermos chamados ao arrependimento, à santidade e também à presença de Deus, que vai gerar uma manifestação da presença e da glória de Deus, e isso vai se traduzir em sinais para trazer testemunho à terra. A terra vai testemunhar dias incríveis também por parte da igreja, que vai testemunhar do seu mestre. Uma igreja santa, uma igreja zelosa de boas obras, que o Senhor Jesus vem buscar nestes dias. E nós aguardamos o nosso mestre, porque ele cedo virá. Então, o meu pedido a Deus nesta noite é para que você possa se voltar novamente para os caminhos do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está a voltar. Então, tempos de arrependimento, de santidade e de sinais da parte de Deus no meio do seu povo. Que Deus abençoe uma jornada para si de fé, uma jornada incrível que se avizinha. Deus está a peneirar a terra, Deus está a abanar com a humanidade, a chamar de volta ao arrependimento, para nós então sermos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que ama a cada um de nós e quer nos restaurar nestes dias que estão por vir. Deus abençoe. Não se esqueça também de partilhar esta mensagem e deixar o seu like no final.